Há uma diferença silenciosa entre acreditar em si mesmo e realmente confiar em si. Acreditar é frágil, depende do humor, do resultado, da aceitação dos outros. Confiar é mais profundo. É uma certeza calma que nasce no fundo do peito e não precisa de testemunhas. É o que Marco Aurélio chamava de serenidade diante do próprio destino. É o que os antigos profetas chamavam de fé interior. E talvez por isso o mundo moderno confunda tanto confiança com aparência. Vivemos em uma época em que a falsa autoconfiança é vendida como performance. Voz alta, peito erguido, frases de efeito, sucesso exposto. Mas a alma sabe quando há vazio por trás da pose. A alma sente quando a autoconfiança é apenas disfarce para o medo de não ser suficiente. Provérbios capítulo 3, versículo 26 diz: porque o Senhor será a tua confiança e guardará o teu pé de ser preso. Esse versículo não fala sobre afastar Deus de nós, mas sobre reconhecer que a verdadeira confiança começa quando percebemos a centelha divina dentro de nós. Confiar em si mesmo não é excluir o divino, é acolher o divino em cada decisão. É entender que existe uma inteligência superior guiando nossos passos, e que essa inteligência se manifesta através da razão, da intuição e da coragem. Quando confiamos em nós, estamos apenas concordando com o fluxo dessa sabedoria. Epicteto disse certa vez: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. A autoconfiança verdadeira é exatamente isso: liberdade interior. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre governar a própria mente. É quando você entende que não pode controlar as tempestades, mas pode escolher a maneira de caminhar sob a chuva. É a força silenciosa de quem não precisa provar nada, apenas sustentar o que é. Mas o que o mundo nos ensina é o contrário. Nos ensina a confundir autoafirmação com autoverdade. A primeira é ruído. Precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida, precisa ser validada. A segunda é raiz. Ela não precisa de aplausos, apenas de coerência. A autoverdade é o solo onde a confiança germina. É o ponto em que a mente e o coração finalmente param de brigar. Quando você vive de acordo com o que sabe que é verdadeiro, algo dentro de você relaxa. Não há mais necessidade de forçar, nem de provar. Há apenas o ritmo natural de quem está alinhado consigo. Talvez ao longo da vida você tenha aprendido a duvidar de si. Talvez o olhar dos outros tenha se tornado o espelho da sua segurança. E quando esse espelho se quebra, você se sente perdido. Mas essa dor não é castigo. Ela é o convite. O convite para voltar à fonte. Para entender que confiar em si mesmo é alinhar razão, fé e ação. É o encontro entre o humano que busca e o divino que habita. É quando você percebe que a paz não vem de ter todas as respostas, mas de descansar na convicção de que você saberá o que fazer quando for a hora de fazer. Confiar em si é uma prática espiritual disfarçada de escolha humana. É o ato de acordar todos os dias e decidir ouvir mais a própria alma do que o ruído do mundo. É o gesto silencioso de quem se recusa a viver com medo, mesmo quando o medo aparece. É a arte de se manter inteiro, mesmo quando a vida desmonta o cenário. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar juntos por esse território invisível da confiança. Vamos compreender por que a dúvida se repete, por que o medo nos paralisa, por que o elogio parece necessário e como o silêncio pode curar. Vamos explorar o espaço sagrado entre a mente que fala e o coração que sabe. Porque é ali, nesse espaço, que mora a confiança autêntica, aquela que não se abala quando o mundo muda, aquela que não se desfaz quando o plano falha, aquela que nasce quando você finalmente lembra quem você é. E antes de seguirmos, quero que você respire fundo. Feche os olhos por um instante e perceba: há um lugar dentro de você que nunca duvidou. Esse lugar é a raiz da autoconfiança verdadeira, é a sua centelha divina, e ela está viva, mesmo quando você esquece dela. Se estas palavras tocam algo em você, escreva nos comentários: eu escolho confiar na força silenciosa que vive em mim. E leia o que os outros escreverem também, porque às vezes
a fé renasce ao reconhecer-se em outro coração. Há um tipo de ruído que o ouvido humano não capta, mas que o coração sente todos os dias. É o som sutil da autodesconfiança. Ele não chega de uma vez, ele se infiltra. Aparece quando você se compara, quando hesita, quando busca a aprovação antes de agir. A mente moderna, treinada desde cedo para competir, acaba se viciando em pequenas doses de dúvida. É como um gotejar constante, uma voz que repete silenciosamente: e se eu não for capaz? E se eu estiver errado? Aos poucos, esse eco se torna um hábito, e você começa a duvidar não apenas das suas decisões, mas da sua própria essência. A mente que vive em comparação está sempre em guerra com o presente. Ela observa o outro e mede o próprio valor a partir de métricas externas. E nesse processo, cria um ciclo de ruído interno tão constante que o silêncio se torna ameaçador. O silêncio deveria ser o lugar onde a alma repousa, mas para quem duvida de si, o silêncio é o espelho que revela o quanto se afastou de si mesmo. É por isso que muitos evitam o silêncio, porque nele não há distração, só há verdade. A dúvida, ao contrário do que se pensa, não nasce do erro. Ela nasce da falta de escuta interior. Ninguém perde a confiança porque falhou. A confiança se rompe quando, no meio do barulho, você deixa de ouvir aquela voz calma que sempre soube o caminho. Você percebe isso quando precisa decidir algo simples e, mesmo assim, sente o corpo endurecer. Quando o coração diz uma coisa, mas a mente se apressa em contrariar. Esse é o ponto em que a dúvida se torna hábito, quando o medo fala mais alto que a intuição. Quantas vezes você seguiu um conselho apenas para descobrir que ele te afastou de quem você realmente era? Quantas vezes chamou de prudência o que no fundo era apenas medo de se escutar? O ruído dos outros é sedutor. Ele vem travestido de cuidado, de razão, de lógica. Mas o ruído dos outros não conhece o mapa da sua alma. Ele não sabe o que te move, o que te fere, o que te sustenta. Por isso, quando a mente se acostuma a ouvir tudo, menos a si mesma, o corpo começa a gritar em silêncio. A tensão, a ansiedade, a insônia, tudo isso são sinais de que a alma está tentando dizer: eu não estou sendo ouvida. O cérebro, por sua natureza, repete o que conhece. Ele repete padrões de medo, padrões de insegurança, até que algo dentro de você diga basta. E esse basta não é raiva, é clareza. É o momento em que você percebe que a dúvida não é um destino, é um hábito. E todo hábito pode ser reeducado. A confiança, ao contrário da dúvida, precisa de presença. Ela nasce no instante em que você volta a se ouvir sem pressa, sem julgamento, sem a necessidade de estar certo. Há um silêncio que cura e um silêncio que corrói. O que cura é aquele que você escolhe conscientemente, o que te reconecta. O que corrói é o que vem da omissão, da repressão, do medo de dizer a si mesmo o que é verdadeiro. E há uma linha muito fina entre os dois. O primeiro é fé, o segundo é fuga. Confiar em si é atravessar esse silêncio e aprender a distinguir o que é intuição do que é insegurança. É aceitar que nem toda incerteza é falta de fé. Às vezes, é apenas o intervalo entre o que você sabe e o que ainda está aprendendo a acreditar. Quando o silêncio se torna amigo, a dúvida perde força. Quando você consegue estar consigo sem precisar se distrair, a autoconfiança começa a florescer novamente. E é aí que você percebe que o grito mais alto da alma nunca foi desespero, foi apenas um pedido por atenção. A dúvida que grita dentro de você está apenas pedindo escuta, porque por trás de cada medo há uma verdade querendo nascer. E essa verdade, quando acolhida, se transforma em confiança. A verdadeira confiança não vem de calar o medo, mas de ouvir o que ele tenta dizer e responder com sabedoria. Eu te escuto, mas eu sigo mesmo assim. E assim, pouco a pouco, a dúvida deixa de ser hábito. O silêncio deixa de ser ameaça. E a paz deixa de ser um ideal distante. Torna-se um estado de presença. No próximo passo dessa jornada, compreenderemos como, muitas vezes, a necessidade de confirmação externa é o disfarce mais elegante da nossa insegurança interna. Há um momento em que a mente começa a mendigar certezas.
Ela pergunta demais, analisa demais, procura sinais, opiniões, garantias. Esse impulso de buscar confirmação é disfarçado de cautela, mas na verdade é medo. O medo de estar só com a própria decisão, o medo de se enganar, o medo de descobrir que a própria voz pode estar certa. A mente ansiosa transforma a dúvida em sobrevivência e o elogio em anestesia. Cada vez que você precisa ser validado, o cérebro libera pequenas doses de prazer. É a dopamina do elogio. E quanto mais você a busca, mais dependente dela se torna. É uma forma silenciosa de escravidão emocional. Quando você vive à espera da aprovação, começa a moldar quem é para se encaixar no que esperam de você. Essa é a autodesconfiança travestida de adaptação. A alma vai se curvando lentamente, até que um dia você percebe que já não sabe o que quer, apenas o que agrada. Mas a confiança não floresce na dependência. Ela nasce na solidão do propósito. Foi o que Jesus viveu no deserto. O silêncio, a incompreensão, a tentação de desistir. E mesmo assim, permaneceu. A solidão do propósito é o teste da convicção. É ali que você descobre se sua fé é apenas discurso ou verdade vivida. A mente ansiosa acredita que precisa ser compreendida para estar segura. Mas confiar em si é justamente o contrário. É suportar o desconforto de não ser entendido. É permanecer fiel à própria visão mesmo quando ninguém mais a vê. Quando você se apoia demais na aprovação externa, você terceiriza o seu senso de valor. E o preço disso é alto. Você perde o contato com a sua própria bússola interna. A convicção não precisa ser gritada. Ela não se prova, não se explica, não se defende. Ela simplesmente existe. É o olhar sereno de quem sabe o que está fazendo, mesmo sem aplausos. A verdadeira confiança é silenciosa porque não precisa convencer. Quando você realmente confia em si, não há pressa em mostrar resultados, há apenas o ritmo natural da certeza. Confiar em si mesmo é voltar a ser dono da própria convicção. É compreender que o caminho se revela no passo, não no mapa, que o elogio pode até acalmar, mas é a coerência que sustenta, e que o maior sinal de confiança não é a certeza do resultado, mas a coragem de continuar, mesmo quando ninguém entende o porquê. Há uma força que o mundo admira e outra que o espírito respeita. A primeira é barulhenta, performática, cheia de gestos que tentam convencer. É o tipo de força que fala alto, que aparenta controle, que precisa mostrar. A segunda é quase invisível, não precisa provar nada, porque nasce de um centro calmo. É a força silenciosa de quem aceita não ter todas as respostas, mas mantém o coração firme. Muitos confundem confiança com arrogância e firmeza com resistência. E assim, tentam construir uma imagem de segurança enquanto, por dentro, tremem. Fingir autoconfiança é como erguer uma casa sobre areia emocional. Ela até se sustenta por um tempo, mas desmorona ao primeiro vento. A falsa confiança é um mecanismo de defesa. Ela tenta esconder o medo de ser visto vulnerável. Mas o que ela não entende é que a vulnerabilidade é o solo fértil da verdadeira força. Aquele que não teme se ver fraco torna-se inabalável, porque não há mais nada a esconder. É aqui que a sabedoria estoica e a espiritualidade se encontram. O autodomínio não é ausência de emoção, mas presença consciente dentro dela. É o momento em que o medo aparece e você diz a si mesmo: eu não preciso lutar contra isso. Eu posso sentir e ainda permanecer em paz. O bambu é a metáfora perfeita. Ele se curva diante do vento, mas não quebra. Ele entende que resistir à vida é o que gera dor. Assim é com a confiança. Quem tenta parecer forte demais se torna rígido, e o rígido sempre se parte. Já o que é flexível, o que se permite dobrar sem se perder, esse atravessa qualquer tempestade. Ser forte não é endurecer, é permanecer inteiro enquanto o mundo muda. A autoconfiança real não grita, não se apressa, não precisa impressionar. Ela é quase silenciosa, quase imperceptível. Você a reconhece no olhar de quem age com serenidade, de quem não se justifica, de quem confia no próprio tempo.
É uma força discreta, mas profunda. Ela não nasce da tentativa de controlar, mas da entrega consciente àquilo que não se pode controlar. Quando você parar de tentar parecer forte e começar a simplesmente ser verdadeiro, a confiança se revelará sozinha. Porque a força não está em esconder o medo, mas em olhá-lo de frente e continuar caminhando. Quem finge autoconfiança vive em tensão. Quem a vive de verdade respira em paz. E é nesse respirar profundo, sereno e real que mora a força que não se quebra. Há momentos em que a mente parece saber o que fazer, mas algo dentro de nós se recusa a seguir. É como se o corpo ficasse pesado, o coração desacelerasse e o espírito silenciosamente dissesse: ainda não. É nesse espaço invisível entre o raciocínio e a intuição que muitos se perdem. O ser humano moderno aprendeu a confiar na razão, mas desaprendeu a ouvir o próprio discernimento. Aprendeu a analisar, mas esqueceu de sentir. E assim, mesmo rodeado de lógica, sente-se vazio. Porque a sabedoria não está apenas no que pensamos, está no que sentimos com verdade. A ciência hoje confirma o que os antigos já sabiam. O corpo sente a verdade antes que a mente a compreenda. Cada decisão que não está alinhada com a alma produz um desconforto sutil, uma tensão, um aperto. O corpo fala o tempo todo, mas a pressa o cala. E quanto mais você ignora esses sinais, mais distante fica de si mesmo. É como se a alma tentasse avisar, mas fosse interrompida por uma razão impaciente. É nesse ponto que a autoconfiança se rompe, não por falta de capacidade, mas por falta de escuta. A Bíblia diz: o coração do homem conhece sua própria amargura. Provérbios capítulo 14, versículo 10. Esse versículo não fala sobre dor como castigo, mas como linguagem. O coração conhece o que a mente ainda não entende, e quando você o ignora, começa a viver um descompasso. Pensa uma coisa, sente outra e faz o contrário. Esse desencontro interior é o que drena a confiança. Porque não há como confiar em si quando cada parte de você caminha em direções opostas. Confiar em si é reconciliar esses mundos. É permitir que a razão e o espírito andem lado a lado, sem competição. É entender que a intuição não é inimiga da lógica. Ela é o seu complemento mais sábio. Quando você aprende a pausar antes de agir, a respirar antes de decidir, algo se alinha por dentro. A clareza não vem do pensamento acelerado, mas da calma. O corpo relaxa, o coração fala, a mente entende. A autoconfiança não é construída em decisões certas, mas em decisões sentidas. Quando você honra o ritmo da sua alma, tudo começa a fluir com mais naturalidade. O que era dúvida se torna intuição. O que era peso se transforma em direção. E é nesse estado de harmonia, entre pensar e sentir, que o espírito finalmente volta a andar junto com a razão. Porque é aí que mora a sabedoria, no passo em que a mente escuta e o coração guia. A perda de confiança em si não acontece de forma repentina. Ela começa nos pequenos gestos, nas concessões diárias que parecem inofensivas. É quando você diz sim, querendo dizer não. Quando se cala para não desagradar. Quando engole uma verdade para manter uma aparência de paz. São essas pequenas traições invisíveis que aos poucos corroem a alma. E cada vez que você se abandona um pouco para caber no mundo, o inconsciente grava uma mensagem: eu não sou confiável. Que é exatamente assim que a autoconfiança começa a desaparecer. Não por causa dos outros, mas por causa do que você aceita perder de si para ser amado. O cérebro humano busca coerência. Ele se sente em paz quando o que pensa, sente e faz estão alinhados. Quando não há coerência, surge a ansiedade, a irritação, o vazio. É o corpo avisando que há uma mentira sendo sustentada. É a alma pedindo para voltar ao eixo. Por isso, cada vez que você negocia seus valores, algo dentro de você se enfraquece. A mente tenta justificar, mas o corpo sente. E o corpo nunca mente. Ele endurece, adoece,
se cala, tentando te lembrar que a verdade está sendo sacrificada em nome de uma aceitação que não compensa. Muitos profissionais de sucesso vivem esse dilema silencioso. Têm prestígio, reconhecimento e estabilidade, mas sentem um vazio que nada preenche. Porque o sucesso sem autenticidade é uma forma disfarçada de prisão. Você pode ter tudo e ainda assim sentir que perdeu a si mesmo. A autotraição é exatamente isso. Uma desconexão entre a vida que você mostra e a vida que você sente. Ela começa no desejo de ser aceito, mas termina na perda da própria identidade. Reconstruir a confiança em si é um processo de reconciliação. É olhar para as próprias concessões com compaixão e não com culpa. É reconhecer onde se perdeu e escolher voltar para si. Quando você começa a se escutar novamente, mesmo nas pequenas decisões, o corpo responde. A mente se acalma, o coração volta a confiar, porque o cérebro entende que você voltou a ser coerente, e a coerência é o alicerce da autoestima. A confiança verdadeira nasce quando você decide que nenhum amor vale a perda da sua verdade, que nenhuma aprovação compensa o preço da sua paz, que não há prosperidade fora da integridade. Confiar em si é, no fim, um ato de lealdade espiritual. É quando você deixa de ser quem o mundo espera e volta a ser quem a sua alma sempre soube que você era. Desde cedo, somos ensinados a ser mais produtivos, mais fortes, mais inteligentes, mais bem-sucedidos. E, em meio a essa corrida silenciosa, a alma vai se cansando. O ser humano moderno não percebe que carrega um fardo disfarçado de motivação. A sociedade chama de evolução o que, muitas vezes, é apenas autoexigência. E o que começa como desejo de crescimento acaba se transformando em medo de não ser suficiente. Esse medo é um ladrão sutil. Ele rouba o descanso, a alegria, a simplicidade de estar vivo. Porque enquanto você acredita que precisa ser mais, jamais se permite ser inteiro. A expectativa é uma prisão invisível. Ela faz você confundir valor com desempenho. A cada conquista vem uma nova cobrança. A cada vitória, um novo padrão de comparação. E quando não alcança o que planejou, o coração se enche de culpa. A mente diz que é fracasso, mas o espírito sabe que é excesso. O excesso de querer controlar o ritmo da própria jornada. O excesso de achar que a paz está na próxima meta. É nesse ponto que muitos perdem a confiança. Acreditam que precisam atingir algo para merecer se sentir bem. Mas a verdadeira autoconfiança nasce do oposto, da aceitação profunda de quem você já é, mesmo em meio às imperfeições. Paulo escreveu: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Essa frase contém uma sabedoria que o mundo moderno esqueceu. A fraqueza não é falha, é caminho, é o espaço onde a graça atua. É quando o ser humano reconhece seus limites que ele finalmente se abre para o poder que o transcende. A força que vem de Deus não é a que conquista tudo, mas a que sustenta o coração quando tudo parece perdido. Confiar em si sob essa luz é confiar na sabedoria que o criou. É aceitar que há grandeza no simples ato de continuar, mesmo quando não se sente grande. A autoconfiança madura é silenciosa porque não precisa provar nada. Ela floresce quando a comparação morre. Quando você para de medir o próprio valor pelo ritmo dos outros, descobre algo precioso, a paz de ser exatamente quem é, no tempo que é. E é nesse ponto que a vida começa a ganhar leveza. As decisões se tornam mais claras, as relações mais sinceras e o olhar mais compassivo. Confiar em si não é querer ser mais, é se lembrar de que já há o suficiente dentro de você. É compreender que crescer não é se cobrar, é se permitir expandir com suavidade, porque a alma não floresce sob pressão. Ela floresce quando se sente segura para ser, e a confiança, no fim, é essa segurança silenciosa de saber que, mesmo imperfeito, você continua inteiro. Há uma fé que nasce no entusiasmo, mas morre no primeiro obstáculo. É a fé condicionada, aquela que confia apenas enquanto o plano funciona. Quando tudo segue como esperado,
a mente se sente segura. Mas quando algo foge ao controle, a dúvida se infiltra e o medo assume o comando. Muitos confundem fé com controle. Querem confiar, mas apenas se o resultado vier rápido, apenas se o caminho for previsível. Só que a confiança verdadeira começa justamente quando o controle termina. É ali, no terreno do imprevisto, que se revela o que é fé e o que era expectativa. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem e você terá paz. Essa frase carrega a essência da serenidade. Confiar não é exigir que o destino siga o nosso roteiro, mas caminhar com dignidade, mesmo quando o roteiro muda. O ser humano sofre não pelo que acontece, mas pelo que acredita que deveria ter acontecido. E é esse abismo entre o ideal e o real que destrói a confiança. O que muitos chamam de decepção, na verdade, é resistência ao fluxo da vida. E o que muitos chamam de perda de fé é apenas a tentativa de controlar o que nunca esteve em suas mãos. A confiança sólida é testada nas frustrações. Quando o não da vida chega, quando o silêncio parece longo demais, quando a resposta não vem. É nesse vazio que se revela o tamanho da sua entrega. Quem confia de verdade não desiste ao primeiro revés, porque entende que há uma sabedoria operando por trás do aparente caos. Há uma pedagogia divina em cada atraso, em cada desvio, em cada desencontro. A fé interrompida é impaciente. A fé verdadeira é paciente porque conhece o tempo da colheita. O coração humano, quando aprende a descansar mesmo sem entender, entra em um estado de paz que a lógica não alcança. É a paz de quem aceita que a vida não precisa seguir seus planos para estar no caminho certo. A confiança autêntica é essa quietude interior que não depende do resultado. É o olhar sereno de quem, mesmo sem garantias, continua caminhando. Confiar em si é, também, confiar em Deus dentro de si. É entender que há uma sabedoria guiando seus passos, mesmo quando os caminhos parecem escuros. É a coragem de permanecer fiel à própria luz, mesmo quando o mundo ao redor se apaga. Quando você para de interromper sua fé diante da frustração, descobre que nada realmente se perdeu. Apenas estava sendo moldado para florescer no tempo certo. A mente humana tem um hábito curioso: lembrar mais do que feriu do que fortaleceu. É como se o cérebro, em sua tentativa de nos proteger, guardasse cada fracasso como prova de que precisamos duvidar novamente. Assim, mesmo depois de vencer desafios imensos, o ser humano continua se sentindo pequeno. É a distorção da memória emocional. O passado é lembrado não como foi, mas como doeu. E esse filtro faz com que você enxergue as próprias vitórias como meros acasos e os tropeços como evidências de incapacidade. É um espelho torto, que reflete mais sombra do que luz. A neurociência explica que o cérebro reforça o que é repetido. Quando você revive um momento de fracasso, está reprogramando sua mente para acreditar que ele ainda está acontecendo. O oposto também é verdadeiro. Quando você lembra das vezes em que conseguiu, das batalhas que superou, dos momentos em que parecia impossível e ainda assim deu certo, o cérebro cria novas conexões de confiança. É assim que se recalibra o senso de capacidade, pela lembrança intencional do que já foi conquistado. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou-se dos leões que havia derrotado. Ele não se concentrou no tamanho do inimigo, mas nas vitórias que já havia vivido. Essa é a essência da autoconfiança. Não negar o desafio, mas recordar a própria força. A memória é a semente da fé. Quando você se esquece do que superou, perde contato com sua própria história. E quando se reconecta, percebe que sempre houve mais força em você do que imaginava. Registrar conquistas reais, por menores que pareçam, é um ato espiritual. Escrever o que foi vencido, reconhecer o que foi suportado, agradecer pelo que foi aprendido. Isso não é vaidade, é lucidez. Porque a mente que recorda a vitória cria espaço para novas vitórias. E o coração que reconhece o próprio caminho, caminha com mais leveza. A confiança não se constrói apenas olhando para frente.
Ela se fortalece quando você olha para trás com gratidão. Há um poder imenso em dizer a si mesmo: eu já passei por tanto e ainda estou aqui. Quando essa frase se torna verdade sentida, o medo do futuro se dissolve. Porque você entende com serenidade que o mesmo Deus que sustentou ontem é o que habita em você hoje. E Ele continuará sendo a sua força, mesmo quando o espelho tentar distorcer o seu reflexo. Muitas vezes, o medo se veste de razão. Ele fala com voz calma, usa palavras de cautela e se apresenta como prudência. Diz que é melhor esperar mais um pouco, pensar mais um pouco, se preparar mais um pouco, mas na verdade, ele está apenas tentando te impedir de agir. Eu só quero ter certeza. É uma das frases mais perigosas da mente que teme viver. Porque a vida nunca oferece garantias absolutas. E enquanto você busca certeza, o tempo passa. O medo da ação vai se tornando uma rotina invisível. E o hábito de adiar se transforma em estilo de vida. A psicologia comportamental explica que o excesso de análise é um vício de controle. A mente acredita que se pensar o suficiente poderá eliminar o risco, mas o risco faz parte da existência. Nenhuma decisão é totalmente segura, nenhum caminho é totalmente previsível. A tentativa de eliminar o risco é, na verdade, uma fuga da vulnerabilidade. E a fuga da vulnerabilidade é a raiz da autossabotagem. Você acredita que está sendo racional, mas está apenas tentando evitar o desconforto de confiar. A fé racional começa quando você aceita não ter todas as respostas. É nesse ponto que a vida espiritual e a maturidade emocional se encontram. Confiar em si mesmo não é agir sem pensar. É agir mesmo quando o pensamento não resolve tudo. A sabedoria está em discernir o limite entre a reflexão e a paralisia. Há momentos em que pensar demais se torna um modo de adiar o que o coração já decidiu. A autossabotagem, em sua forma mais sutil, é o hábito de se proteger de um futuro que ainda nem aconteceu. É o medo de sofrer antes de sofrer. É a tentativa de controlar o que só o tempo pode revelar. E assim, você constrói muros que, em vez de proteger, aprisionam. Porque o excesso de prudência, quando nasce do medo, não é sabedoria. É autonegação. A confiança verdadeira é a coragem de agir com clareza, mesmo em meio à incerteza. É entender que a prudência não está em esperar o momento perfeito, mas em caminhar com consciência, passo a passo, no momento presente. Confiar é isso, escolher o movimento, mesmo quando a mente ainda pede garantias. Porque a vida, em sua essência, recompensa quem confia mais do que quem calcula. Há uma voz que fala o tempo todo dentro de você, nem sempre em palavras claras, às vezes em sensações, outras em pensamentos automáticos. Essa voz constrói silenciosamente a forma como você se enxerga. Estudos mostram que o tom com que você fala consigo mesmo pode mudar a química do seu corpo. Uma mente que se agride, um coração que se culpa, um diálogo interno feito de exigência constante, tudo isso cria um estado de alerta permanente. O corpo interpreta como ameaça. O sistema nervoso se mantém em defesa. E assim, a pessoa vive cansada, ansiosa e desconectada da própria força, sem perceber que a guerra está acontecendo dentro dela. A Bíblia afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Essa não é apenas uma metáfora espiritual, é uma realidade biológica. O cérebro não distingue o que você imagina do que realmente vive. Cada vez que repete internamente "eu não consigo", "eu não sou bom o bastante", o cérebro reage como se estivesse diante de uma ameaça real. Ele libera hormônios de estresse, ativa mecanismos de defesa e cria uma percepção distorcida de si mesmo. É assim que o pensamento se torna realidade emocional. A autocrítica, quando constante, não é sinal de disciplina, mas de medo. É o medo disfarçado de perfeição. O medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de não ser digno de amor. E enquanto essa voz permanece sem consciência, ela molda silenciosamente suas decisões, suas relações e até o seu destino. É por isso que a verdadeira transformação
não começa no que você faz, mas no modo como você se trata. A confiança em si nasce do respeito pela própria voz. Mudar o diálogo interno não é um exercício de otimismo forçado, é um ato de verdade. Quando algo dá errado, em vez de se perguntar, por que eu errei, pergunte, o que posso entender daqui? Essa simples troca muda a direção do pensamento. O primeiro questionamento te prende no passado. O segundo te conduz à sabedoria. A mente deixa de ser juíza e passa a ser aprendiz. E é nesse movimento que a autocompaixão começa a florescer. Confiar em si mesmo é aprender a ouvir a voz interior com ternura. É cultivar palavras que sustentam, em vez de ferir. Quando o seu diálogo se torna mais amoroso, o mundo ao redor começa a responder da mesma forma. Porque tudo que você acredita sobre si em silêncio se torna a energia que você emana em presença. A confiança não é construída em discursos, mas nas conversas invisíveis que você tem consigo todos os dias. Há um momento na jornada em que o ego, cansado de tentar controlar tudo, precisa aprender a se calar. Ele quer provar valor, quer mostrar resultado, quer ser reconhecido, mas o espírito, silencioso e maduro, quer apenas expressar verdade. A autoconfiança não nasce do esforço de convencer o mundo, mas da serenidade de quem se aceita. Enquanto o ego quer aplausos, o espírito busca sentido. E é nesse contraste que o ser humano precisa escolher: continuar tentando provar ou finalmente permitir-se ser. Confiar em si é o gesto mais silencioso de todos. É agir sem a necessidade de garantir o resultado. É fazer o que precisa ser feito, não por medo de falhar, mas por amor à coerência. A semente não pede permissão ao solo, ela simplesmente cresce. Ela não tenta provar que é forte, apenas segue sua natureza. Assim é o ser humano quando vive a confiança verdadeira. Não se apressa, não se exibe, não explica demais. Apenas floresce. O ego teme a entrega porque acredita que sem controle perderá valor. Mas é justamente na entrega que o valor se revela. Quando você age com fé, mesmo sem ver o caminho inteiro, algo invisível começa a te sustentar. As circunstâncias podem mudar, mas o eixo interno permanece. E essa estabilidade vem de uma compreensão profunda. A vida não precisa de provas, ela precisa de presença. A presença é o campo onde a confiança cresce. A entrega não é passividade, é ação sem ansiedade. É o fazer desprovido de vaidade. É a consciência de que o seu papel é oferecer o melhor que pode, e o restante pertence à ordem divina. Quando você solta o peso de provar, o coração se torna leve, a mente se torna clara e a intuição volta a fluir. O controle que antes era muleta se transforma em confiança natural. O verdadeiro paradoxo é que, quanto mais você tenta provar seu valor, mais se afasta dele. E quanto mais se entrega com sinceridade, mais esse valor se torna evidente. Porque a autoconfiança não é construída no olhar dos outros, mas no silêncio de quem, mesmo sem garantias, continua agindo em verdade. Confiar em si é esse estado de rendição lúcida. A força tranquila de quem já entendeu que não há nada a provar, apenas muito a ser. Há um instante silencioso em que a dúvida cessa e a decisão nasce. É um ponto quase invisível, mas profundamente transformador. Quando você decide de verdade, algo muda não apenas no seu pensamento, mas no seu corpo inteiro. A neurociência mostra que, nesse momento, a dopamina é ativada e o sistema de foco entra em ação. O cérebro deixa de buscar alternativas e passa a agir com clareza. É como se todas as forças internas se alinhassem ao redor de um mesmo propósito. Por isso, a indecisão é tão exaustiva, porque ela mantém o sistema nervoso em alerta, dividido entre o medo de errar e o desejo de acertar. A convicção não é rigidez, é presença. É quando você deixa de flutuar entre possibilidades e assume a responsabilidade por um caminho. Não se trata de ter certeza absoluta, mas de ter disposição para sustentar uma escolha. E quando isso acontece, o corpo relaxa. A mente deixa de se defender e começa a servir ao propósito. Decidir, em sua essência, é um ato de confiança.
confiança em si, confiança na vida, confiança no invisível que se revela apenas depois do passo. Muitos acreditam que a dúvida é sinal de inteligência, mas, em excesso, ela se torna sinal de medo. A dúvida constante impede o cérebro de criar novos padrões de ação. Ela interrompe o fluxo natural da vida. A convicção, ao contrário, organiza a mente. É o sim, dito com firmeza, que reestrutura todo o sistema interno. Quando você decide de verdade, a energia volta a circular. As ideias ganham direção, o corpo se fortalece, o coração se aquieta. A decisão real é acompanhada por um movimento interno de fé. Você não espera o momento perfeito, nem a aprovação alheia. Apenas escreve, age, começa. E é nesse gesto simples que a confiança se solidifica. Porque a autoconfiança não é um sentimento que antecede a ação, é o resultado dela. É no movimento que o cérebro entende. Posso confiar. Por isso, cada decisão autêntica é uma oração silenciosa. Quando você escolhe com integridade e cumpre com coerência, a vida responde. Ela abre espaço, alinha oportunidades, sustenta o seu passo. A convicção é o estado em que razão, emoção e fé andam juntas. E é nesse ponto que o ser humano descobre o poder de sua própria mente em harmonia com o coração. Quando você decide de verdade, o universo deixa de ser um campo de incerteza e se torna um espelho da sua clareza interior. Era um homem de negócios, admirado por muitos. Tinha tudo o que o mundo chama de sucesso: reconhecimento, influência, conforto. Mas um dia, sem aviso, tudo desabou. A empresa faliu, os amigos se afastaram, a imagem que ele havia construído se dissolveu em poucos meses. De repente, o homem que sempre soubera o que fazer se viu sem direção. E foi nesse chão frio, sem aplausos e sem certezas, que ele começou a enxergar algo que nunca havia visto antes: o próprio coração. Pela primeira vez, ele percebeu que toda a sua confiança estava depositada no que possuía, e não no que era. E quando tudo lhe foi tirado, o que restou foi o essencial: o ser. Nos primeiros meses, ele tentou se reerguer com a mesma força de antes. Mas quanto mais tentava controlar o destino, mais cansado se tornava. Foi quando, exausto, parou de lutar. Não por desistência, mas por rendição. Sentou-se em silêncio, em um pequeno apartamento que já não simbolizava poder, e disse algo simples, quase um sussurro: se não tenho mais nada, ainda tenho a mim. Naquele instante, algo se acendeu. Ele não sabia explicar, mas sentiu uma calma que não vinha de fora. Era como se, pela primeira vez, estivesse inteiro dentro de si mesmo. Os dias seguintes foram lentos. Ele começou a acordar cedo, a caminhar sem pressa, a escrever o que sentia. Aprendeu a agradecer até pelas pequenas coisas: o sol entrando pela janela, o silêncio da manhã, o sabor do café. O que antes parecia insignificante tornou-se fonte de presença. Aos poucos, a mente antes agitada começou a se aquietar. A confiança não voltou como um grito, mas como um sussurro persistente. Era a vida dizendo: você nunca perdeu nada que fosse realmente seu. Com o tempo, ele reconstruiu sua vida. Não com a pressa de quem precisa provar, mas com a serenidade de quem entendeu que o valor verdadeiro não se perde com as circunstâncias. A confiança agora não vinha das conquistas, mas do caráter. Não nascia do controle, mas da entrega. Ele havia descoberto o poder de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando tudo ao redor muda. Essa história é a história de muitos. É a jornada de quem cai para descobrir o que o sustenta. Jó também viveu isso. Mesmo desfeito, manteve sua integridade. E foi justamente ali, entre as cinzas, que reencontrou a força divina que habitava dentro dele. Confiar em si é isso. Compreender que, quando tudo se desfaz, o que fica é o que sempre foi verdadeiro. A autoconfiança não é construída no sucesso, mas nas ruínas que revelam quem você realmente é. No fim de toda a jornada, o ser humano descobre que a autoconfiança não é apenas um estado emocional, é um estado espiritual.
Confiar em si é reconhecer que há algo maior guiando cada passo, mesmo quando a mente não entende o caminho. A confiança verdadeira não nasce da certeza sobre o futuro, mas da intimidade com a própria essência. É o momento em que você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. É quando percebe que em cada silêncio há uma presença e em cada pausa há um propósito. A Bíblia ensina: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Essa é a natureza da dúvida: dividir o coração entre o que se sente e o que se teme. A autoconfiança espiritual é o oposto disso, é a unificação. É quando mente e alma finalmente se encontram no mesmo compasso. Quando você decide confiar, a vida deixa de ser uma sequência de incertezas e passa a ser um campo de aprendizado. Não há mais perda, há lição. Não há mais atraso, há tempo divino. E tudo o que parecia caos se revela como parte da construção do seu próprio entendimento. Epicteto disse: nenhum homem é infeliz por causa do que acontece fora, mas por causa do que ele acredita sobre o que acontece. Essa é a essência da liberdade interior. A confiança verdadeira não depende de circunstâncias, porque ela nasce da interpretação. Você pode atravessar tempestades com serenidade se entender que nada do que é externo tem poder sobre quem você é por dentro. A fé e a razão, quando se unem, formam uma fortaleza inabalável. Confiar em si é, portanto, lembrar que Deus habita em você, que a sabedoria que criou o universo também respira dentro do seu peito. É esse reconhecimento que transforma a insegurança em serenidade e o medo em movimento. Quando você se lembra dessa presença, o silêncio deixa de ser solidão e passa a ser comunhão. E a vida, que antes parecia incerta, começa a revelar uma ordem suave, a ordem da confiança divina que age através de você. O leão não precisa lembrar que é leão, ele apenas age conforme a sua natureza. Da mesma forma, a alma confiante não precisa se afirmar, ela apenas vive em coerência com quem é. Confiar em si é isso, recordar a natureza divina que sempre existiu em você antes que a dúvida chegasse. Que essas palavras te lembrem, com doçura, que a força que você busca já habita o seu coração. E se quiser fortalecer essa energia, escreva nos comentários: eu confio na presença divina que vive em mim. Leia também as palavras de outros corações, porque às vezes a fé se acende ao reconhecer a luz de Deus refletida no outro.